Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de todos os nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmos, capítulo 26, de verso 1 em diante, aonde o salmista aqui está um pouco aflito. Ele clama ao Senhor para que o Senhor dê a ele, conceder a ele a inocência. Porque o salmista Davi foi um homem segundo o coração do Senhor. E ele fazia também, não só fazia tudo correto, mas também quando ele fazia algo que não agradava ao Senhor, Davi se rendia, pedia perdão ao Senhor, ele clamava e se rendia ao Senhor pedindo perdão. Então, o Senhor, por conhecer Davi, o coração de Davi, a natureza de Davi, então, quando ele fazia algo que não cheirava bem ao nariz do Senhor, aos olhos do Senhor e aos ouvidos do Senhor, ele clamava. E aqui ele fez assim. Ele disse assim: Senhor, declare-me inocente, porque tenho andado nos seus caminhos, e de todo o meu coração tenho confiado no Senhor, sem nunca duvidar. Glórias a Deus. Faça exame completo da minha vida. Prove-me, ó Senhor, examine cuidadosamente os meus desejos e os meus pensamentos. Fiz da sua verdade e do seu amor constante o caminho para alcançar o meu ideal. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no verso 8 ele diz assim: Senhor, eu amo a sua casa, o lugar onde manifesta a sua presença gloriosa. Amém. E no verso 11 ele diz: Mas eu tenho vivido com integridade, de coração livre, e tenho compaixão e tenha compaixão de mim. Louvarei o Senhor diante do meu povo, porque ele firmou os meus passos e não me deixou cair. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando o Senhor, a gente realmente anda nos caminhos retos, mesmo a gente fazendo algo que não agrade ao Senhor, que o Senhor não veja com seus olhos de bom tom, e mais que a gente venha perceber que a gente fez algo que não agradou ao Senhor, que a gente venha se arrepender, venha pedir perdão, porque todos os dias a gente, como filho do Senhor, temos que pedir perdão ao Senhor todos os dias, pelas nossas atitudes, pelo nosso pensar e pelo nosso agir, para que o Senhor venha nos perdoar, e também que a gente também esteja com o coração voltado para perdoar o próximo, para perdoar os nossos irmãos, para ter um coração rendido, tanto para perdoar como para pedir perdão. É fácil? Não é, mas quando a gente começa a colocar em prática, a fazer todos os dias essa oração, fica bem leve, fica bem suave quando a gente se rende ao Senhor e pede perdão ao Senhor, porque é ao Senhor que a gente tem que pedir perdão todos os dias. E quando a gente se rende a Ele, fica mais fácil da gente se render para o irmão, ir até o irmão, e algo que a gente não fez, que não o agradou, a gente ir pedir perdão. E muitas das vezes, mesmo a gente ainda não sendo o culpado da situação, às vezes o Senhor trabalha em nosso coração até para que a gente vá pedir perdão, mesmo vendo que não foi a gente que causou a situação, mas a gente se rende e pede. E a gente vê aqui o coração de Davi. Ele clama ao Senhor, que ele também estava caminhando nos caminhos retos do Senhor, e que o Senhor
e que o Senhor declarasse ele como inocente, que ele adorava ir à casa do Senhor para orar, porque lá ele se rendia, lá ele sentia a presença do Senhor. E também como o Senhor nos fala para que a gente esteja não só em casa, que a gente pode falar do Senhor dentro da nossa casa, em qualquer meio, em qualquer ambiente, mas quando a gente se reúne com os nossos, com toda a igreja, que a igreja somos nós, quando nós irmos ao templo do Senhor, que estamos em comunhão com os irmãos, a gente se fortalece na palavra. E aqui também ele diz assim, fiz da sua verdade e do seu amor constante o caminho para alcançar o meu ideal. Então, meus irmãos, a gente para alcançar o nosso ideal com o Senhor, é preciso que a gente realmente esteja alinhado, posicionado com a vontade do Senhor e com o coração rendido, como aqui Davi fez. A minha oração, meus irmãos, nesse momento, não é só para mim, mas para todos os meus irmãos, para que a gente venha estar com o coração rendido ao Senhor, como Davi. E não só como Davi, mas também como outros. Mas a gente cita mais Davi porque Davi realmente foi um ungido do Senhor e que ele fez uma grande diferença. Não só ele, mas como outros discípulos, outros filhos do Senhor que teve o chamado e todos eles fizeram muito bem o seu papel que o Senhor determinou para eles, que o propósito deles, e que a gente venha ser como eles. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, eu me coloco aqui, Senhor, orando com os meus irmãos, para que, meu Deus, diante desta palavra do Salmo 26, como o salmista pediu ao Senhor que declarasse ele como inocente, Pai, porque ele andava nos seus caminhos reto com o Senhor e ele era um homem segundo o seu coração de Deus. Pai, que a gente venha ter esse coração rendido todos os dias, Pai, e que todos os dias nós estejamos prontos e preparados para te pedir perdão e também para perdoar o próximo, perdoar o irmão, perdoar, meu Deus, que o Senhor venha perdoar as nossas transgressões e que a gente também, Pai, venha a cada dia estar melhor, cada vez mais melhor na palavra, rendida ao Senhor e em paz com o nosso irmão. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, meus irmãos, ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus.